Olá, tudo bem? Nessa aula de hoje, nós vamos falar de um assunto chamado triggers, ou gatilhos de banco de dados. Vamos abrir aqui o nosso banco para nós estudarmos esse assunto muito importante, que são as triggers, tá? Olha só, elas estão aqui, né? Ainda não criamos nenhuma, né? Só recordando aí, criamos views, criamos packages, criamos procedures, criamos functions. Agora está faltando nós criarmos as triggers. O que é uma trigger? É um evento de banco de dados. Então acontece um disparo, um gatilho, como queiram chamar, tá? Que vai disparar uma lógica PLSQL que você, programador, vai escrever, tá? E qual é o que provoca esse gatilho? Ou seja, qual é o evento que faz com que a trigger seja disparada? Tá? Então, evento nós temos três. Vamos colocar aqui. São eles: o insert, o update e o delete, tá? Então pode ser os três ao mesmo tempo, na mesma trigger, somente dois desses ou somente um único evento eu posso tratar de acordo com a minha necessidade. Existe também o que nós chamamos de momento de execução, que são dois. Primeiro, before. O segundo, after. Então, antes que o insert aconteça numa tabela, ou após o insert ser feito numa tabela. Então, esse momento você vai definir na definição, no cabeçalho da trigger, qual é o melhor momento para tratá-lo, ou before ou after. Depois nós temos também o tipo de trigger, que pode ser dois: trigger de comando ou trigger de linha. Qual que é a diferença de um para o outro? Quando você opta por criar uma trigger de comando, não importa o tipo de comando que você vai fazer, não importa quantas linhas o comando vai movimentar no teu objeto ou na tua tabela, a trigger vai disparar uma única vez. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que a gente faça um update na tabela de empregados, alterando 50 registros num único update. Tá? Se eu optar por criar uma trigger de comando, a trigger vai disparar uma única vez para aquelas 50 linhas que eu fiz de update. Tá? Onde que eu poderia utilizar isso? Vamos imaginar que aos sábados, domingos, eu não posso deixar fazer um insert numa determinada tabela, por exemplo, só de segunda a sexta-feira, ou um update ou um delete que seja. Então não importa, vamos supor que hoje seja sábado. Não importa se eu vou fazer um update de 1 milhão de registros ou se eu vou alterar uma única linha. A mensagem tem que vir: não é possível fazer alteração aos finais de semana. Tá? Então não tem por que eu disparar 20 mil vezes a mesma mensagem para tratar os 20 mil linhas que estão sendo alteradas. Então eu faço uma única tratativa, independente da quantidade de linhas que serão movimentadas. Então nesse cenário eu opto por trabalhar com uma trigger de comando. Agora, quando eu preciso de uma situação mais específica, vamos pensar assim, ó, eu tenho uma tabela de saldo financeiro, né, que tem lá banco, agência, conta, e tem o valor de débito, o valor de crédito e o saldo. E eu tenho uma tabela de movimentação financeira. Então eu digito uma data, eu digito um valor, eu digito um tipo de movimento, se é débito ou crédito. Então se eu fizer 200 mil lançamentos num dia de débitos e créditos, a minha trigger tem que executar 200 mil vezes para alimentar a tabela de saldos. Então, nesse cenário, eu tenho que optar por uma trigger de linha.
que por sinal é o modelo que mais nós trabalhamos, mais nós usamos no dia a dia, tá? E eu vou fazer um exemplo com vocês, que é mais completo, da utilização da trigger de linha. Eu vou fazer um exemplo. Nós temos várias motivos para se trabalhar com uma trigger, né? O primeiro deles, por exemplo, por segurança, que foi até esse exemplo que eu acabei citando, né? Aos finais de semana, sábado, domingo ou até mesmo feriado, eu não quero deixar ninguém fazer um insert, um update ou um delete numa tabela, então eu posso criar uma trigger para fazer essa validação. A grande vantagem de fazer isso por trigger é que se eu fizer isso, um insert, por exemplo, via SQL Developer, ela vai validar. Se eu fizer pelo PL SQL Developer também, se eu fizer pelo SQL Plus, pelo Oracle Forms, pelo Java, Delphi, não importa por onde eu estou fazendo a movimentação na minha tabela, a trigger vai validar isso para mim, tá? Outro exemplo que eu posso usar para trabalhar com triggers é na parte de auditoria, que é o exemplo que eu quero fazer com vocês, inclusive. Eu saber quem foi a pessoa que inseriu um valor numa tabela, que alterou o valor, se alterou de qual para qual, e se deletou o valor, quem foi o usuário, qual foi a data e a hora que ele deletou aquele registro lá na minha tabela, tá? Outro exemplo que eu posso utilizar para triggers é tratativas de integridade referencial, né? Tratativas mais complexas do que uma simples constraint, eu posso tratar por triggers também. Replicação de tabelas é outra informação importante, que eu posso replicar uma tabela que está aqui em Maringá, por exemplo, para um outro banco de dados que esteja em outra cidade ou em outro servidor, né? Então tudo isso eu consigo tratar via triggers também, tá? Então vamos fazer um exemplo que é o seguinte, ó, eu tenho a nossa tabelinha de empregados aqui e eu preciso fazer uma trigger de auditoria, guardar as informações numa tabela de auditoria para quando houver mudanças na coluna salário, né, eu saber qual era o valor antigo, qual foi o valor atual, e quem foi o usuário que fez e quando foi feito, a data e a hora, né? Então eu posso criar uma tabela, create table, logemp, por exemplo. Aí eu vou colocar aqui um sequencial, sklank, numérico de 8, dt hr operação, que vai ser um date, né? O código do empregado, vamos por antes um tp operação, que pode ser uma inclusão, alteração ou deleção. Um varchar 2 de uma posição, né? Aí eu vou colocar o código do funcionário, numérico de 4, o valor do salário antigo, numérico de 12 com 2, e o valor do salário atual, numérico também de 12 com 2. E vou criar essa minha tabelinha. Então tá lá, tabela de log de empregados criada. Então qual que é a ideia? Quando eu fizer um insert aqui na EMP, eu vou gravar um registro aqui, lançamento 1, por exemplo, a data e a hora que foi feito o lançamento, o tipo vai ser I de inserção, o código do funcionário que eu acabei de inserir lá, o salário antigo não existia, o salário atual é o que eu acabei de gravar. Aí daqui a pouco alguém vai lá e faz um update nesse funcionário e muda o salário dele de 1.000 para 2.000 reais, por exemplo. Seria o lançamento 2, a data e a hora que aconteceu, o tipo A de alteração, o código do funcionário que recebeu a alteração, o salário antigo era 1.000, o salário atual passou a ser 2.000 reais. E a última tratativa que eu preciso fazer é, alguém foi lá e deletou esse empregado. O lançamento aqui vai ser 3, a data e a hora que aconteceu a operação,
TP operação vai ser D de deleção, o código da matrícula que acabou de ser apagado, o salário antigo era 2.000 e o atual não existe mais. Então, eu vou alimentar essa tabela, tá? Eu vou criar aqui um objeto do tipo sequence para ser um campo autoincremental desse sklenk, né? Então, vou criar um campo chamado, vou criar um objeto chamado sequence. Então, create sequence, sklogemp, increment by 1, start with 1, no cache. Então, vou criar esse objeto aqui no meu banco de dados. Tá? Então, ele criou aqui, ó, a sequence sklogemp. Tá? Criamos a nossa tabelinha logemp aqui. E agora vamos fazer uma trigger para alimentar essa tabela. Então, olha só. Create or replace trigger. Por exemplo, trg amp. Before insert or delete or update of sal, porque só me interessa se alterar a coluna salário. Nenhuma outra coluna alterada não tem por que disparar a trigger, que eu estou fazendo uma auditoria de controle de alteração de salários. Então, before insert or delete or update of sal on amp for each row. Isso daqui caracteriza uma trigger de linha, que é o que nós comentamos aqui, ó, trigger de linha. Se fosse uma trigger de comando, eu não teria essa instrução. Era direto on amp, tá? Então, for each row, begin e end. O meu objetivo final com a trigger é fazer um insert numa tabela chamada logamp, incluindo os valores. Vamos ver aqui os campinhos da tabela para a gente recordar. Vamos deixar ele aqui expandido, né? Então, o primeiro campo é o sklenk, que eu criei uma sequence para isso, que ela se chama sklogemp. Então, eu vou pôr lá sklogemp.nextVal, para o primeiro campo. O segundo campo é a data e hora da operação. Eu vou gravar sysdate. O terceiro campo é o tipo da operação, que aí vai depender do que está acontecendo. Se a tabela está recebendo um insert, se está recebendo um update, se está recebendo um delete. Então, olha o que eu vou fazer aqui, olha a jogada que eu vou fazer. Se tiver acontecendo um insert, então, if inserting, eu vou criar uma variável vatp operação e vou atribuir i para ela, i de inserção. Ok? E eu vou declarar essa variável aqui, ó, declare vatp operação baixar 2 de um caractere. Então, se for insert, eu vou jogar tp operação i. É o cif. Se for um update, então o vatp operação vai receber a de alteração. E o else significa o quê? Se não é insert, se não é update, vai ser delete. Então, vatp operação recebe d. End if, né? E aí, eu vou usar aqui
a variável VATP operação. O outro campo que eu tenho que inserir é o código do funcionário. Se for numa inserção, eu vou ter que criar uma outra variável aqui, ó. Olha só, va_cdfunc emp.empNow percentual type. Se for numa inserção, o va_cdfunc vai receber new.empNow, que é o novo valor do funcionário, tá? Se for numa alteração, não faz diferença eu gravar o new e o old, porque não está acontecendo a alteração do código do funcionário. Lembrando que ele só vai disparar se houver um update na coluna salário. Então, eu vou pôr aqui, ó, o old.empNow. E se for numa deleção, o va_cdfunc obrigatoriamente tem que ser o old, porque o new não vai existir mais. old.empNow. Então, eu vou vir aqui e vou colocar o va_cdfunc. Outro campinho, salário antigo. Sempre vai ser o old.sal. Salário novo, new.sal. E acabaram as colunas da minha tabela. É isso. Vamos criar esse objeto, ver se vai dar algum erro e depois testá-lo. Vamos ver aqui. Eu gosto mais de descobrir os erros por aqui, ó. Pós-dbs. Olha só. Escrevi aqui a palavra replace errado, tá? Então, create or replace. Faltou um azinho ali, comeu o teclado. Vamos rodar de novo. Agora sim, ó. Trigger criada, trigger compilada, né? Então, já estamos com o nosso objeto no ar. Vamos dar um atualizar aqui. Tá lá a minha trigger trg_emp, tá? Bom, vamos fazer uma inserção de dados na minha tabela de empregados. Vamos vir aqui, ó. Insert into emp values. empNow 1, 2, 3, 4. Nome Wendel. Cargo analyst. MGR, o meu chefe vai ser o 7566. Foi contratado hoje, trunque de sysdate. Salário de 1.000. Comissão nula. Departamento 10. Vamos inserir esse registro. Uma linha inserida, né? Então, quando houve essa inserção, o que o Oracle fez? Disparou a trigger também. Se nós fizermos um select na tabela emp, select asterisco from emp, onde empNow igual 1, 2, 3, 4. Está lá o funcionário. E se eu fizer um select na minha tabela, chamada log_emp? Olha só, lançamento número 1, no dia 6/4, houve uma inclusão do funcionário 1, 2, 3, 4, não tinha salário, passou a ganhar R$1.000. Legal, disparou. Vamos alterar esse salário de 1.000 para 2.000? Update, emp set, salário igual a 2.000, onde salário igual, onde o empNow igual 1, 2, 3, 4.
Vou mandar executar. Uma linha atualizada. Vamos fazer um select na log agora. Olha só, lançamento número 2, no dia 6/4, é que eu não estou formatando a hora, mas poderia ter feito. Houve uma alteração do funcionário 1234, ele ganhava 1.000, passou a ganhar 2.000. Então, se nós fizermos o select na EMP, ele está com o salário final de 2.000. E se eu deletar esse funcionário? Delete emp, onde empNo igual 1, 2, 3, 4. O que vai acontecer? Se eu fizer um select na emp, não vai trazer mais nada. Se eu fizer um select na log, um terceiro lançamento, nessa data, foi uma deleção do funcionário 1234, que ganhava 2.000 e hoje não ganha mais nada. Então perceba, eu tenho toda uma rastreabilidade, né? Isso é o que nós chamamos de auditoria de objeto, ou auditoria de tabela. Extremamente útil esse recurso. Ok, pessoal? Um grande abraço a todos vocês.